Oi, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Luciana e esse é o canal Palavra de Deus, a melhor semente. Daremos continuidade à leitura bíblica. Estamos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos e hoje nós leremos o capítulo 11, dos versículos 1 ao 30. A versão que eu utilizo é a Nova Almeida Atualizada. Deus nos abençoe com uma leitura em paz, em nome de Jesus. A defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro voltou para Jerusalém, os que eram da circuncisão começaram a questioná-lo, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E olhando atentamente para dentro daquilo, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque em minha boca nunca entrou nada que fosse impuro ou imundo. Pela segunda vez, a voz do céu falou: Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu 3 vezes. E de novo tudo foi recolhido para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam diante da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrar comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: Envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Então também aos gentios Deus concedeu o arrependimento para a vida. Os discípulos são chamados de cristãos em Antioquia. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram
numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Ágabo prediz grande fome. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender, pelo Espírito, que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Amém. Graças a Deus por mais uma leitura da palavra de Deus. Eu gostaria de voltar aqui nos versículos 15, 16 e 17. Quando comecei a falar, o Espírito Santo caiu sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Aleluia! Quem somos nós para resistirmos a Deus? A palavra de Deus é a verdade. Sabe, eu ia aqui fechar a minha janela antes de iniciar a leitura. Eu moro num prédio, num andar alto, mas aqui na sanca da minha varanda tem um ninho de passarinho e eu não sei se vocês vão conseguir ouvi-lo, mas eu disse: que gostoso ouvir esse passarinho, eu vou deixar a minha janela aberta. E nós entendemos que Deus cuida de nós. Jesus Cristo já conquistou tudo na cruz por nós. Quando Ele diz que o passarinho é alimentado, que a gente não deve se preocupar com o que vai acontecer amanhã, é porque Ele cumpre com a palavra dEle. Tanto que no final deste capítulo aqui, nós vemos que houve uma grande fome, mas Deus enviou aqueles que iam ser os provedores naquele momento para que ninguém passasse fome. Eu quero, junto com você hoje, declarar em nome de Jesus Cristo: Deus é o nosso provedor. Que nós possamos nos alimentar da palavra de Deus, como esse passarinho está fazendo agora. Esse é o alimento natural dele. Nós temos o nosso alimento natural, mas nós também precisamos nos alimentar da palavra de Deus, a palavra da graça. A graça que é o favor imerecido, nós não merecíamos, mas Jesus pagou o preço por nós. Ele pagou um alto preço para que hoje eu e você estivéssemos aqui desfrutando deste momento de ouvirmos a palavra, sendo alimentados espiritualmente. Aguardo você para o próximo vídeo. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.